A gente está quase ali, viu? Como o Adalberto lembrou um pouquinho mais cedo, 2 meses, né? Para a gente voltar às urnas e escolher diferentes cargos dessa eleição geral de outubro. Nós estamos hoje, dia 3, domingo, primeiro domingo de primeiro turno, né? É É no dia 4 de, 4 de 4 outubro. de Amanhã a outubro. gente vai estar há 2 meses, né, do Fernando, do primeiro turno. Aí, segundo turno, caso tenha, no dia 25 de outubro, esse ano que vão ser muitos votos, né, Fernanda? Tem deputado federal, tem deputado estadual, 2 votos para senador, governador e presidente. E a gente fica na dúvida, né, Fernanda? E o caminho do nosso voto? Como é que funciona? É isso mesmo, gente. O Tribunal Superior Eleitoral está promovendo esta semana, até o dia 9 de agosto, o que eles chamam da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. É uma iniciativa que envolve ações em todo o país para aproximar ainda mais a Justiça Eleitoral de todos nós, tá? Que somos eleitores. E fazer com que as pessoas tirem todas as suas dúvidas sobre o funcionamento, por exemplo, da urna eletrônica. Desde que a gente chega até o nosso colégio eleitoral, nossa sessão eleitoral, com a nossa colinha lá, né, no papelzinho, vai, se encaminha para a urna eletrônica. Dali em diante, como é que funciona esse sistema que é considerado um dos mais seguros do mundo, né, de escolha de um representante nosso, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. Meu convidado é o Danilo Marchiori. O Danilo é um velho colaborador nosso aqui do CBN Vitória. Quantas eleições, né, que nós estamos falando aí sobre a segurança do voto. E ele volta hoje exatamente para reforçar nessa semana aí de transparência das informações. O Danilo é secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adalberto, e a todos os ouvintes, a equipe da CBN. Bom dia. Obrigada aí pela sua participação, Danilo. E eu falo do tempo, né, que a gente já conversa sobre a urna eletrônica, sobre a segurança do voto, do caminho do voto. De lá para cá, vou botar aqui quase uma década, né, Danilo? O que mudou, hein, nessa estrutura de votação? Como vocês se aperfeiçoaram ainda mais na escolha do eleitor lá por um candidato que vai, né, disputar aí a preferência aí do eleitorado, até a totalização dos votos? Não, pois é importante a gente conversar mesmo, até porque você tem uma geração, quem praticamente tem menos de 50 anos, né, praticamente nunca votou em outro sistema que não seja o sistema eletrônico de votação, não tem nem Verdade. noção de como era antes, né? Agora, sexta-feira, eu vou dar uma palestra para alunos, né, de escolas públicas, e provavelmente os professores deles também não votaram, ou seja, é uma informação que a gente tem que trazer. E olha, nesses últimos anos, a gente teve uma grande evolução em termos de segurança, né? É, a, as ameaças, né, no mundo da internet, no mundo digital, agora temos inteligência artificial, etc., fazem com que a gente também tenha que se aprimorar. As ameaças aumentam e a gente também tem que colocar mais elementos de segurança, mais elementos de transparência, e as urnas vão acompanhando esse processo, né? As pessoas olham para aquela carinha da urna ali e acham que é a mesma coisa há 30 anos. Muito, muito enganados. Dentro dela e também os sistemas que estão ao redor da urna eletrônica, é o sistema eletrônico de votação, ele vem se aprimorando. Até porque a evolução da internet acompanhou isso também, né, Danilo? Exato, a internet é um ambiente extremamente hostil, né? Haja vista aí os golpes, os hackers, etc. E a gente tem que atuar nesse ambiente, né? Então é uma guerra constante aí que a gente tem, né? E essa justiça eleitoral ela precisa ser serena, fazer o seu trabalho, né? Ali a qualquer coisa, mas também cuidar muito da segurança, da transparência e da precisão. O que a gente quer é capturar ali, é identificar a vontade do eleitor e traduzir essa vontade num resultado correto, preciso, né, e confiável. Isso. Danilo, a partir do momento que o eleitor ele chega à cabine de votação, né? E ele começa a digitar os numerozinhos lá dos candidatos escolhidos por ele para representá-lo. Como é que Certo? funciona por trás esse sistema? Claro. Ó, primeira coisa, cada voto que o eleitor dá ali na urna eletrônica, ele é transformado numa espécie de cédula digital. O RDV, Registro Digital do Voto,
Então, o eleitor foi lá, digitou um número para governador, um número para senador, etc. Cada voto desse é gravado internamente no RDV da urna, né, do Registro Digital do Voto. E se os eleitores quiserem procurar aí na internet, aí, escreve lá, TSE, resultado da eleição, vai cair numa página que você pode ver os RDVs, essas microcédulas digitais, de todas as sessões eleitorais de todo o Brasil, né? Então, é um mecanismo de transparência, né? Bom, esse RDV, então, ele vai sendo acumulado, é como se fosse uma grande caixa, é como se fosse aquela urna antiga, né? Uhum. E acumulando as cédulas, então ele vai acumulando essas cédulas digitais, os RDVs, que são públicas, né? Diga-se de passagem, como eu já falei, e no final do dia, o mesário ele digita ali a senha própria dele para encerrar a votação. Ele olha para a fila, não tem mais eleitor, se tiver ele distribui as senhas, não tem mais, ele encerra a votação. E é aí que acontece uma coisa que as pessoas não percebem a importância. Fernanda, antigamente, quando o voto era manual, a contagem dos votos era lá num ginásio de esportes, num local centralizado. Desde a contagem dos votos é ali na frente dos eleitores, na frente dos mesários, é no local de votação. Porque a urna, ela ali imprime em papel o resultado da votação. Basicamente, o que ela faz? Ela olha os RDVs que foram digitados, que ela foi acumulando, né? E transforma isso numa via de papel, são várias vias do boletim de urna em papel. E aí, no final, ela grava uma via dessa num pendrive, numa espécie de pendrive, que vai ser usado para transporte depois. Então, a gente já falou isso em outras entrevistas, né? Mas muitas vezes os eleitores ali de um município já sabem quem ganhou a eleição antes do primeiro pendrive chegar na mão da Justiça Eleitoral, né? Por quê? Os boletins de urna estão em papel, são somados e pronto, já tem o resultado, né? Isso. Então, isso é muito interessante. Então, e aí nesse boletim de urna, Danilo, né, até para os ouvintes entenderem, você tem essa verificação de quantos títulos de eleitor passaram por ali, quantas pessoas digitaram, mas não tem a identificação do eleitor. Claro, exatamente. Perfeito. É igual na cédula que é uma antiga, das coisas que candidato costuma dizer, né? Que a gente tenta combater aqui, que é a compra de voto. Muito, nossa, quantas vezes já chegou pra gente o boato, olha, você vota aqui em mim porque a gente tem como saber, Isso. a gente tem como contato lá dentro da Justiça Eleitoral, a gente tem como saber, entendeu? Não tem, se alguém está falando isso é mentira, não tem como saber, os votos são registrados de forma anônima, essas microcédulas digitais não tem qualquer registro do eleitor ali, tá? Então podem ficar absolutamente tranquilos. Perfeito. E aí, olha só, cada urna dessa tem um resultado parcial que somado a gente chega à totalização. Exatamente. Então, o que é feito? O juiz determina ali que, fulano, você vai levar esse pendrive aqui, que a urna emitiu, que nós chamamos de mídia de resultado, junto com o papel também, e leva até o cartório eleitoral. Uhum. Lá no cartório eleitoral, o pessoal costuma fazer lá mural, colocar esses boletins de urna em papel lá, exposto para todo mundo acompanhar, e o pessoal do cartório eleitoral lê esse boletim de urna, essa mídia, né? Só lê e transmite, né? Aí passa na nossa rede de comunicação e o que nós fazemos aqui? Vamos totalizando os votos na medida em que... é uma grande máquina de calcular, né? Isso. É quase um Excel, né? Exatamente. Vai pingando o boletim de urna e a gente vai calculando. E aí você tem a diferença do voto proporcional e do voto majoritário, né? Uhum. Então, lembrando, voto majoritário são aqueles votos para prefeito, para governador, para presidente, para senador, que é eleito o mais votado, né? Uhum. Teve um voto a mais que o outro,
tá eleito. Então, aí existe aquele conceito do matematicamente eleito, né? Que o sujeito, já tem tantos votos que o segundo colocado não consegue mais virar, né? Então a Justiça Eleitoral não precisa nem terminar de contar, que ela já até indica lá, fulano está matematicamente eleito. Mas nos votos proporcionais, que desse ano vão ser os de deputados e tem os de senadores, não acontece assim. Você só consegue saber quem foi eleito quando o último voto entrar, o último boletim de urna entrar, e a Justiça Eleitoral mandar fazer os cálculos todos do quociente partidário, do quociente eleitoral, e aí a gente vai saber quais partidos conseguiram vagas e quais foram os candidatos eleitos em cada partido. E aí, então, nesse caso, depende da finalização da contagem. Uhum. Danilo, e quem não conhece o sistema, né, e a segurança que existe por dentro dessa caixinha, fica imaginando como é que os hackers poderiam violar um resultado desse. Me explica aí, explica para os nossos ouvintes. Claro. Bom, são várias coisas. A primeira, a urna eletrônica, ela não é igual um celular que você conecta no Bluetooth, conecta no Wi-Fi, não é um computador que você liga uma placa de rede. Não tem nada disso. A urna eletrônica é um equipamento que não tem nada disso. Seria a mesma coisa que falar que eu invadi o micro-ondas, um hacker invadiu o micro-ondas, entendeu? Ela não tem conexão, né, com nada, né? Então, ela está bem segura em relação a isso. Agora, veja bem, eu chamei bastante atenção para essa divulgação do resultado lá na sessão eleitoral em papel, certo? Uhum. O que a gente faz é contar os votos. Então, vamos supor que algum hacker consiga entrar na rede da Justiça Eleitoral, ou vamos complicar mais, vamos dizer que alguém dentro da Justiça Eleitoral tem acesso ali e vai ficar trocando os resultados ali de A para B, de A para B. Desculpa falar no popular aqui, Fernando, nós somos amigos, a gente pode conversar assim. É burrice. Seria burrice fazer isso. Por quê? Estaria construindo prova contra a gente mesmo, ou seja, o boletim de urna já foi divulgado em papel, já está na mão das pessoas, as pessoas já sabem, né? E quantos votos teve em cada sessão eleitoral, cada candidato. Então, o que a Justiça Eleitoral faz depois é somar isso tudo, divulga por boletim. Você pode procurar na internet aí, daquele mesmo site que eu falei, resultados, eleições, você vai ter lá os boletins de urna, além do RDV, vai ter o boletim de urna de cada sessão eleitoral, de todas as eleições para trás, né? E as desse ano também. Então, são mecanismos assim de transparência que a gente coloca em diversos nos sistemas para ter transparência e para ter segurança, né? Eu diria até que ter mais transparência, porque a gente sabe que ataques podem acontecer, só que a gente faz de tudo para que fique evidente que qualquer pessoa bem informada possa conferir e tirar suas próprias conclusões. É isso. Ô Danilo, e aí olha só, emitimos o boletim, pegamos o pendrive e para onde que vai? Vai para o cartório da cidade. E se tem mais de um cartório, um concentra tudo? Não, por exemplo, se você pega a Grande Vitória, que tem mais de um cartório, aí tem as regiões, né? A zona eleitoral A, a zona eleitoral B, e aí cada uma cuida do seu, né? Por conta da jurisdição do juiz eleitoral ali, e o cartório só vai somando isso, né? Às vezes acontece, sabe o que acontece? Às vezes, na hora de gerar o boletim de urna, o pendrive dá problema, ou acontece sei lá, agarra papel na boca da impressora lá, alguma coisa assim, coisa impressa dá problema, né? E aí a gente tem que fazer ali, o técnico extrai o resultado na frente dos fiscais de partido, gera um novo boletim de urna, isso pode acontecer. Só no Espírito Santo a gente tem mais de 10 mil urnas eletrônicas. E você imagina todas elas encerrando o resultado no mesmo horário. No Brasil, são quase 500 mil de equipamentos funcionando simultaneamente, né? Entendido. Bom, e aí depois como isso tudo chega... E a gente está falando de questões de minutos também, né, Danilo? Olha, imprimiu o boletim, levou para o cartório gerou para o TRE, isso tudo demora, em algumas eleições, menos de 30, 40 minutos. Você sabe o que mais demora? É o carro. É o responsável lá que tem que levar o boletim de urna
até o cartório eleitoral. Aí ele tem que entrar num carro, sair dirigindo, né, às vezes zona rural, para chegar no cartório. Porque chega no cartório é 5 minutos. É o tempo de pegar, abrir o envelope, colocar no computador e ler e transmitir. Então, às vezes, esse tempo que a gente fica esperando, não, está esperando, é o carro chegando. Ou, às vezes, tem fila na votação, né? Aquela sessão especificamente, por alguma razão, deu mais fila e tal. Porque, fora isso, é quase instantâneo o processo de votação. Isso aí. Né? É quase instantâneo. A demora é do transporte, só isso. É isso. E quando você falou que o chefe do cartório lá, o presidente da sessão, ele imprime os boletins, né, e coloca na parede, eu acho que isso é transparência também, né, Danilo? Porque geralmente são os representantes dos partidos que estão lá conferindo esses boletins. Os representantes dos partidos é feito para os fiscais dos partidos, para a população em geral também, né? E olha, tem uma regra que o presidente da sessão eleitoral ele pode pegar um boletim de urna desse e depois ele mesmo conferir, né, se o resultado que o TSE divulgou da sua sessão está batendo. E se tiver algum problema, obviamente comunicar às autoridades. Isso é feito, Fernando, nós estamos indo para 30 anos. Uhum. Nunca deu qualquer diferença de boletim de urna em nenhuma das eleições que já aconteceram em 30 anos. Né? Então, isso vem agregando, né, essa transparência, essa confiabilidade, a gente, sabe? Então, é para isso que a gente trabalha, né? E esse ano, certamente, teremos novamente esse resultado. Várias participações de vocês, ouvintes, entre elas, né, perguntas para o Danilo Marchiori. A gente está falando sobre a segurança do voto eletrônico, 30 anos já, né, de funcionamento do sistema de urna eletrônica no Brasil. Danilo, você falou que as pessoas com menos de 50, né, que estão nos ouvindo aqui, provavelmente nunca tiveram a experiência de um voto em cédula, né? E eu, no início da minha carreira de jornalista, ainda repórter, eu ia lá para o ginásio Dom Bosco, Danilo, contar cédula, você acredita? Certamente algum convênio com escola, né? Que você, para ter ido lá nessa época, certamente foi. Era apuração que não acabava nunca, Danilo. Nossa Senhora. Não, demorávamos dias. 2, né? 3 dias, isso mesmo. Eram dias. E Vitória é uma cidade pequena, né? Você imagina as cidades maiores. A complicação que era apurar cédula, a complicação que era votar por cédula. Imagina para um eleitor cego. Imagina porque hoje na urna eletrônica tem braille, tem um monte, tem áudio, tem tudo, né? E imagina as possibilidades de fraude que existiam, né? Bom, mas esse é assunto para outro programa. É nostalgia aqui. Estou de volta hoje, depois de férias, estava lembrando disso, Danilo. Como eu estava com saudade da cobertura das eleições. O Alex, ele está dizendo o seguinte, eu acho que funciona mais ou menos assim, mas ele está fazendo uma perguntinha que eu vou deixar para a sua explicação. Por que não existe uma urna eletrônica que imprima o voto e de um visor que seja acessível para a sua própria conferência? A esse recibo, ele cairia dentro dessa urna, sem acesso ao eleitor, teríamos o melhor dos mundos, uma urna eletrônica com voto verificável. Alex, dá uma pesquisadinha na internet aí sobre a eleição de 2002 e o módulo impressor externo. Foi exatamente isso que a Justiça Eleitoral fez em 2002, porque em 2000 tinha sido introduzido na legislação, o Congresso Nacional introduziu exatamente o que você descreveu. Em 2002, a Justiça Eleitoral testou. Aqui no Espírito Santo nós tivemos exatamente como você descreveu. Em Viana, todas as sessões, Bom Jesus do Norte, todas as sessões, e Aracruz, todas as sessões, como um teste. E eu vou falar uma coisa para você. Nós tivemos gente votando à meia-noite. Meia-noite tinha gente nas sessões. Porque papel dá problema, papel agarra, papel embola, papel a pessoa... Sabe? Então, o nosso sistema ele é desenhado também para as condições do nosso país, todas elas, né? E aí o Congresso Nacional entendeu que esse modelo não estava adequado, trouxe mais problemas do que soluções, tá? Então foi um teste já realizado e você descreveu exatamente o que foi feito. O Alexandro, ele pergunta o seguinte, em que situações o voto volta a ser impresso? Quando a urna dá problema?
Não, não. Ah, sim, o que ele depois está falando é o voto vira cédula, né? Que o Isso. eleitor tem que preencher na cédula, né? É, quando acontecem problemas de uma gravidade tamanha que eu posso trocar a urna e a urna não retoma, porque não é, a gente tem as urnas principais e tem as urnas de contingência. E aí, se uma urna quebra, a gente já teve eleitor bêbado que entrou na sessão e que jogou a urna no chão, né? Já é sério. E aí você vai lá, cata no meio dos pedaços lá, encontra alguns equipamentos de segurança que tem na urna, coloca na urna de contingência e a eleição continua normalmente, entendeu? Mas quando acontecem algumas coisas, sei lá, a urna pegou fogo, né? Alguma coisa assim. O que é extremamente difícil também acontecer. Ela é toda protegida, ela aguenta até 1000 volts de pico, assim, tá? Mas vamos supor que aconteça. Aí a gente já deixa preparado cédulas em papel e urnas de lona, mas eu vou te dizer uma coisa: nesses 30 anos, se isso aconteceu 3 ou 4 vezes no Espírito Santo, porque eu não conta para ninguém, não, eu estou no TRE há 30 anos, é muito. Então, pode acontecer, pode, mas é extremamente raro que aconteça. Entendido. E finalizando aqui, se houve uma tentativa em 2002, por que não seguir em frente? Porque a legislação mudou, né? Então o Congresso Nacional aprovou a legislação meio que reprovando o teste, né? Falando, olha, não foi legal. E foi exatamente em 2004, foi logo depois desse teste, que foi criado esse conceito do RDV, do Registro Digital do Voto. Essas microcédulas que depois são colocadas na internet para que todos confiram, né? São 3 coisas colocadas na internet para cada sessão eleitoral: o RDV, o boletim de urna digital, né? Porque é só para conferir com o do papel, e o arquivo de log das urnas. O que é o arquivo de log? Não tem quando acontece, infelizmente, uma tragédia com um avião cai e tem que procurar a caixa preta lá do avião com os dados? Sim. O arquivo de log é a caixa preta da urna eletrônica. Registra tudo o que acontece nela. Que horas que ela foi ligada, que horas que emitiu o resultado, tudo isso. E também isso está na internet. Qualquer eleitor pode baixar, olhar o que aconteceu na sessão dele ou numa sessão. Se algum pesquisador quiser, pode baixar o Brasil inteiro e procurar situações que ele esteja investigando, etc. Então, a transparência é muito grande, Fernanda e ouvintes. Perfeito. Temos mais uma participação, é do Marcelo agora. O Adalberto está com o áudio dele ali. Exatamente, Danilo. Vamos ouvir então aqui o Marcelo. Pois não. Marcelo Marques, Coqueiral de Taparica, Vila Velha. Falar de urna eletrônica. Gente, o que acontece? O Brasil copia muito as coisas boas que vêm de fora. Então está na hora das pessoas copiarem o que é do Brasil, o orgulho de ser nosso. O tamanho do Brasil, você ter o resultado no mesmo dia, isso é coisa de louco. A participação aqui do nosso ouvinte Marcelo, Danilo. Pois eu concordo com ele, né? Você vê países tecnologicamente, entre aspas, superiores, que ficam aí agarrados com eleição dias e dias e dias e não confia, e não bate, não sei o quê. A gente tem essa tecnologia que foi desenvolvida. Olha, eu só vou contar um negócio interessante, curiosidade. Sabe qual foi a primeira vez que uma lei brasileira previu a construção de uma máquina de votar? Chuta. Quando foi? O ano. 70? 70? Não. 1932. No Código Eleitoral, que criou a Justiça Eleitoral, em 1932, já havia a previsão da construção de uma máquina de votar. Não existia computador em 1932, mas o legislador, à época, né, já imaginou que, olha, precisamos de um equipamento, o Brasil precisa, por conta dos problemas, etc. E o que a Justiça Eleitoral fez esses anos todos, e conseguiu finalmente, em 96, introduzir isso, foi iniciada a ideia em 1932, né? Então, realmente, o Brasil não é o único país que tem votação eletrônica. A maior eleição eletrônica hoje é na Índia,
né, onde 800 mil eleitores votam com urnas eletrônicas, né? Só que lá uma turma vota na segunda, outra turma vota na terça, outra turma vota na quarta, porque não cabe todo mundo nas sessões eleitorais. O Brasil faz tudo num dia só, Que né? coisa curiosa. É interessante, né? Mas ele tem razão, é um motivo de orgulho para todos nós e a gente quer com essa semana, a Justiça Eleitoral quer com essa semana, é divulgar isso e atrair as pessoas para participar, para sugerir, para testar, para conferir, pegar os boletins de urna, conferir a sua sessão. Se a gente tiver uma sociedade envolvida, eu acho que quanto mais você conhece, mais você confia, entendeu? Então a gente convida as pessoas para conhecer, a gente está aqui conversando para isso e estaremos sempre que formos chamados. Isso, fechando aqui, ó, que a gente precisa liberar o Danilo, né, para ele ir para esse evento dele, vamos lá. A participação do nosso ouvinte, o Wallace, Fernanda, ele tá junto com você, porque ele tá lembrando, Fernanda, que ele já participou de contagens de cédulas lá na UFES, quando acontecia no passado. E a memória dele, Danilo? Bom dia, era uma complicação só, muita gente, muitos fiscais de partido em cima, atrapalhava, era uma correria, mas o bom mesmo era a hora do lanche, toda hora parava para lanchar. Que legal, ele lembra do lanche. Bom, então eu preciso assinar que o lanche era bom, que deixou mais, não sei, né? Mas o lanche, mas ele falou que era legal o lanche, então foi bom o lanche estava bom. Perfeito. Ô, Danilo, obrigada mais uma vez pela sua gentileza. Vamos juntos nessa eleição, hein? Mais uma. Vamos junto. E, ó, pessoal, última coisinha. Tem 2 votos para senador esse ano, hein, pessoal? Não se confundam com isso. Leva os dados anotados e não se esqueçam, porque toda eleição que tem 2 votos para senador, o pessoal faz uma confusão na sessão eleitoral. Então, são 2 votos para senador, votos para senadores diferentes, tá? Mas é isso, Fernanda, Adalberto, muito obrigado pela oportunidade.